Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto O Prego. Uma nova igreja foi construída e as pessoas vinham de todas as partes para admirá-la. Passavam horas admirando a beleza da obra. Lá em cima, no madeiramento do telhado, um pequeno prego a tudo assistia e ouvia as pessoas elogiando todas as partes da encantadora estrutura, exceto o prego. Sequer sabiam que estava lá. E ele ficou irritado e com ciúmes. Se sou tão insignificante, ninguém sentirá minha falta. Então o prego desistiu de sua vida, deixou de fazer pressão e foi deslizando até cair no chão. Naquela noite choveu muito. Logo onde faltava um prego, o telhado começou a ceder, separando as telhas. A água escorreu pelas paredes e pelos bonitos murais. O gesso começou a cair, o tapete ficou manchado e a Bíblia arruinou-se com a água. Tudo isso porque um pequeno prego desistira de seu trabalho. E o prego, ao segurar o madeiramento do telhado, era obscuro, mas era útil. Agora, enterrado na lama, não só continuava obscuro, como também se tornara um completo inútil. E acabou comido pela ferrugem. Olha, gente, essa questão da baixa autoestima, ela é horrível, né? Ela realmente corrói o ser humano, se a gente for levar isso para o lado das pessoas. Tem pessoas que se acham inútil. Elas têm a utilidade delas, elas têm o valor, né? Mas elas não encontram esse valor, elas esperam que alguém valorize elas. E isso é o pior que o ser humano pode passar. Nós não podemos estar vivendo em função do elogio de outros, esperando a nota que os outros têm que nos oferecer para que a gente entenda aquilo que a gente é capaz ou não de fazer, de ser. Nós não temos que ter essa preocupação. A avaliação dos outros, o olhar dos outros em relação ao nosso comportamento, em relação às nossas atitudes, às nossas benfeitorias. Ora, cada qual tem o seu devido valor. Todos nós somos criados por Deus. Nós somos filhos do Criador, co-criadores. Todos nós somos capazes de fazer muitas coisas maravilhosas. E fazemos. Só que a gente fica esperando notas. Nós ficamos esperando a avaliação alheia. E tem pessoas que não conseguem se manter equilibradas diante disso de maneira nenhuma. A todo tempo elas se questionam, será? Né? Eu lembrei agora daquela historinha do camaleão, vocês devem conhecer. Né? O camaleão acordou feliz da vida e ele gostava da cor rosa, da cor salmão, né? Ele falou, hoje eu vou colocar minha cor preferida, porque o camaleão ele muda de cor de acordo com a vontade dele, o ambiente em que ele estiver, ele muda de cor, né? Ele falou, hoje eu vou colocar minha cor preferida, eu vou colocar a cor de rosa. E ele colocou aquela cor, salmão, né? Ela é apagadinha, mas é o gosto dele. E ele saiu na rua. No meu ponto de vista, é apagada. No ponto de vista do camaleão, é a cor que ele prefere. E ele saiu pela rua. Ele encontrou com o grilo virou para ele e falou, nossa, mas que cor apagada, meu amigo camaleão. Usa essa cor igual a minha, olha, o verde, ele é tão bonito, ele é tão vivo. O camaleão foi e mudou para verde. Aí, mais lá na frente, ele encontrou uma joaninha. A joaninha falou, nossa, mas que verde horrível. Por que você não muda para vermelho? Olha a minha cor, como ela é bela. E ele foi lá e mudou para vermelho. Depois ele encontrou uma abelhinha no caminho. A abelhinha falou, nossa, mas que cor horrível, vermelho. Olha só a minha alaranjada, amarelo alaranjado, né? Ele é muito mais vivo, muito mais bonito, se destaca na natureza. O camaleão foi lá e mudou para o amarelo. E nessa dele ficar mudando de acordo com a opinião de cada bichinho que ele encontrava no caminho. Enfim, terminou o dia, voltou para casa, ele falou, nossa, mas como eu tô cansado, eu tô exausto. Eu tentei fazer o gosto de todos que foram falando no decorrer do meu caminho, não aproveitei meu dia, só fiquei satisfazendo as pessoas, né? Os bichinhos. E eu mesmo não fiquei feliz, eu mesmo não consegui me impor diante daquilo que eu gosto. Eu não consegui passar para os demais que a minha cor também era uma cor bonita. Não consegui fazer com que me aceitassem, porque eu não me aceitei primeiro. Aí o camaleão falou, quer saber uma coisa? Amanhã eu vou sair de cor de rosa, que é minha cor preferida, e eu não quero saber da opinião de ninguém. A opinião dos outros, ela serve como
um freio diante de coisas erradas que nós fazemos. Aí é muito bem-vindo, né? A pessoa chegar em você e falar assim, nossa, você tá bebendo muito, dá uma parada, né? Isso aí não vai te fazer bem. Olha, você tá trabalhando demais, descansa. Então, quando alguém te dá um pitaco para te podar em algo que você tá exagerando, é muito bem-vindo. Mas tem coisas que é gosto, tem coisas que é da gente, é próprio, né? Como eu estava ouvindo uma palestra ontem, espírita, e a moça falou assim, a Maíse Braga é uma excelente expositora. E ela estava colocando, né, todas as questões espirituais numa palestra, falando super bem, passando uma mensagem positiva, de fé, de esperança. Aí apareceu uma pessoa na palestra e falou para ela, eu estou escutando passarinhos na sua palestra, será que esses passarinhos estão soltos? Né? A pessoa deu uma opinião ali, um adentro, né? No meio de uma palestra, e aí ela toda desconcertada, ela falou assim, oh, não sei se ele está preso ou está solto, mas o importante é que ele está, né, me ajudando na palestra com a sua cantoria. Ponto. Se é uma outra pessoa, ela já ia ficar toda melindrada, né? Nossa, eu tô aqui falando coisas importantes, tal, vem um outro e corta o assunto e fala coisa que não tem nada a ver. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da falta de autoestima, do melindre, né? De ouvir opiniões alheias e tomar atitudes mediante a opiniões. Né? Se a Maria vai com as outras, a Maria vai com as outras, geralmente ela não consegue agir por conta. E depois ela se sente infeliz porque ela só foi porque o outro foi. Sabe aquela criança que você chama e fala assim, por que você estava no meio da bagunça? Por que aqueles alunos bateram um no outro lá e você estava lá no meio? Ah, porque me chamaram, professora, falaram que era para mim ir lá. Não sabe nem por que estava lá, né? Quantas vezes eu não chamei aquele bolo de criança, né, que estava no meio de confusão? O que você estava fazendo na confusão? Não, é porque me chamaram, é você. Não, eu não tenho nada a ver, eu só estava lá olhando. Então, a gente acaba sendo, né, aquelas pessoas alheias quando a gente não tem autoestima. Quando a gente tem autoestima, quando a gente tem o alto valor, tá tendo uma briga ali. Ué, dane-se, a briga é deles, não é minha, eu não vou lá. O mais que eu posso fazer é chamar a professora para poder resolver essa situação. É o que eu ensinava minhas crianças. Eu falava assim, quando algo for seu, você resolva. Mas quando for algo do outro que você não sabe como resolver, você me chama. Chama a diretora, chama o inspetor, mas não se envolve. Então, é você desenvolver na criança aquela coisa assim do eu assumo aquilo que eu sou. O outro, ele que assuma o problema dele, o BO dele, né? Eu sei que eu não tô no meio, eu sei que eu não tô aqui para bagunça, eu tô aqui para estudar. Então, eu fortalecia isso nos meus alunos. Vocês estão aqui com o propósito de se desenvolver, de aprender, de se tornar pessoas melhores. Futuramente vocês vão ser profissionais, que sejam éticos, que sejam bons naquilo que façam. Não vão me construir prédio para cair. Não vão esquecer tesoura na barriga de alguém numa cirurgia. Então vocês estão aqui para ser melhores. E vocês são bons. Então eu plantava isso nas minhas crianças o tempo todo. E plantei isso também no meu filho, apesar dele não reconhecer. Mas eu sempre procurei fazer, olha, você é capaz, vai lá, faz, né? E aí as pessoas, em geral, quando você dá bronca, principalmente quando você dá bronca, a tendência do ser humano é se encolher. A tendência, ou a tendência contrária, né? De voar, de querer se defender à base de violência, né? De querer avançar. Dizem que isso é se proteger. Não. A proteção que você tem diante de situações que te colocam em xeque é mostrar o teu valor. Né? A proteção é essa, não é nem você se curvar e nem você avançar. É você se impor. Eu fui chamada uma vez, gente, eu não sei se eu já contei essa história aqui, né? Eu estava sendo perseguida por uma certa pessoa que ganhou o cargo de diretora, não conquistou, ganhou, porque aqui em Itaquá é assim, se você conhece fulano, que conhece ciclano, você ganha um cargo de diretor, você ganha um cargo de vice-diretor, de secretário, que são os cargos comissionados.
E essa pessoa, ela dava muito problema na rede municipal, muito. Todos os lugares que ela passa, ela dá problema. Aí deram para ela o cargo de diretora. Por quê? Enquanto professora, é efetivo, ninguém pode colocar a mão, né? É perigoso porque é concursado, aquela coisa toda. Tem todo um aparato. Mas quando você é cargo comissionado, você é aquilo que o teu patrão manda você ser. Você é cargo de confiança do prefeito, do vereador, de alguém conhecido. Colocaram ela como diretora. Já era um problema como professora. Quando entrou na direção, ela começou a me perseguir. A perseguição foi tão grande que chegou um dia eu me senti na Santa Inquisição. Entrei numa sala, tava lá ela, mais uma meia dúzia de professores que faziam parte do hall de amigos dela ali, e uns 3 pais que ela também conseguiu pegar, já tinha combinado para me espremer. E ali estava sendo colocado em xeque naquela mesa meus projetos. Por que eu desenvolvia projetos? Por que a professora tinha que fazer um trabalho diferenciado? Por que eu não podia entrar na minha sala de aula e ficar escrevendo na lousa e mandando um aluno copiar como todas as outras? E eu tinha que provar por A mais B o meu valor. E para provar era difícil, porque eu sabia que ali ninguém queria me ouvir de verdade. Todos que estavam ali apenas para me julgar e condenar. Semelhante ao que anda acontecendo aí com o ex-presidente, né? Que hoje, se eu não me engano, vai ter a eleição não, é o julgamento dele, e nós sabemos que todos que estão ali para julgar já estão condenando ele. Não tem essa de ouvir, de querer provas, não precisa. Já tá todo mundo ali, já tá tudo esquematizado para punir o cara. Do mesmo jeito foi comigo. Entrei na sala e estava tudo preparado, tudo armado para me punir, para acabar com os meus projetos. E aí eu escutei 1, escutei 2, escutei 3, escutei. Naquela época meu pavio era muito, extremamente curto. Só que eu tinha uma coisa que ninguém me tira, que é a certeza do meu valor, do porquê que eu fazia aqueles projetos. Aí eu escutei o que tinha que escutar, terminou, eu virei para elas e falei assim, tá, tudo que vocês falaram aí para mim não mudou em absolutamente nada. Eu vou continuar fazendo meus projetos. Não, mas você não pode, porque você não pode ser diferente de ninguém, porque você não pode fazer nada diferente de ninguém. Eu falei, eu posso, eu tenho direito de cátedra, eu sou professora há tantos anos, já era quase 30 anos de carreira. Falei, eu sempre fiz e deu certo, meus alunos saem daqui com uma visão de mundo melhor, tem resultados positivos, eu tenho os pais do meu lado, eu tenho isso, tenho aquilo outro, e eu quero que vocês se lasquem, porque eu vou continuar trabalhando, e ponto. Eu não preciso que vocês enxerguem o que eu faço. Eu enxergo, eu vejo o resultado, e eu vou continuar trabalhando em razão disso, eu não vou parar. Tinha tudo para ser arrasada ali. Tinha tudo para sair daquela reunião me sentindo um lixo, porque só falaram coisas ruins. Mas não, eu me fortifiquei diante de tudo aquilo, coloquei na mesa a minha posição, firmei e fui até o final. Tanto é que no dia que eu me aposentei, eu entrei no RH, tanto da Secretaria de Educação como também do RH da Prefeitura, e todas as meninas da recepção, elas me receberam da mesma forma. Nunca tinham me visto e elas, Patrícia, você é muito bem-vinda aqui. Seus projetos chegam aqui primeiro do que você. Todo mundo aqui admira seu trabalho. Já em contrapartida, aquela outra pessoa. Então, assim, às vezes, toda a estrutura que a gente vê linda e maravilhosa precisa de um prego. E o prego, ele é massacrado para estar lá, né? Tem um martelo que fica ali, ó, socando o prego na parede, não é isso? Ele sofre, mas é ele que segura toda aquela estrutura. O professor é o que segura toda a estrutura de uma escola. Mas quando ele é bom professor. Quando ele é mais um, ele não é um prego de valor. Todos nós somos pregos de valor, todos nós somos a estrutura de uma escola. Se o professor sair da escola, acabou a escola. Já falaram tantas vezes que a escola vai ser só de computador, que alguém numa sala vai ficar lá manipulando o computador e as crianças vão aprender pelo computador. Já teve aulas, né, dessas à distância. Nada disso funciona.
precisa, o corpo a corpo precisa do professor. O professor é o prego. Mas ele precisa ter valor. Ele precisa acreditar no valor dele, senão ele faz isso aqui, ó. Ele sai da parede, ele derruba tudo aquilo que tem para ser construído e ele enferruja, porque ele não foi feito, o professor não foi feito de enfeite, ele foi feito para segurar as buchas. Quem não quer segurar a bucha, não seja professor. Quem não quer segurar toda uma estrutura de um sistema falido, não seja professor, porque o sistema está falido. Para que a gente tenha uma nova escola, eu tenho uma visão completamente diferente da maioria dos professores. Se eu quero ter uma escola disciplinada, honrada, limpa, organizada, eu preciso de um sistema cívico-militar. Eu sou a favor. E eu trabalhei com polícia militar na minha sala de aula por mais de 30 anos. E deu resultado. E eu não trabalhei... Quando eu falo que eu trabalhei como policial militar, as pessoas falam, ProErd, né? Não, o ProErd começou na minha sala de aula. A Guarde, que é um sistema tipo o ProErd aqui de Itaquá, iniciou na minha sala. A primeira exposição deles foi na minha sala. A primeira vez que a Rota, que é a polícia de elite do estado de São Paulo, 1º Batalhão, Tobias de Aguiar, entrou numa sala de aula, foi na minha sala de aula. Depois entrou o 2º de choque, entrou o 3º de choque, entrou a cavalaria, que é o regimento, entrou o grupo Águia. Eu trabalhei com todos os policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Trabalhei com policiais de Santa Catarina, com a Guarda Municipal de Santa Catarina. Então, assim, eu fui buscando, através dessa área, que é uma área bem disciplinada, a disciplina para os meus alunos. O foco para que eles pudessem estudar, a autoestima de acreditar em si próprio. E foi maravilhoso, deu tudo certo. Não é aquela história de, nossa, regime cívico-militar deve ser, né? Não pode respirar. Claro que não, não é assim. Só que não tem baile funk, não tem droga, não tem matança, não tem perigo, porque é um esquema completamente diferente do qual nós estamos vendo nessas escolas. E o professor é super, mega valorizado. Tanto é que eu fui valorizada que eu ganhei um... Como é que chama, meu Deus do céu? Me deu um branco agora. Eu fui homenageado lá no Obelisco, no Ibirapuera, aqui no estado de São Paulo, por ter sido uma profissional, uma professora em destaque no estado, devido ao trabalho honrado que eu fiz perante os meus alunos. Eu não servia para aquele grupo de professores da minha escola, para aqueles pais que foram plantados naquela reunião. Mas eu servi para o meu estado através de um deputado que antigamente, quando eu o conheci, ele era comandante da rota, o Coronel Telhada. Ele me indicou a uma medalha lá no Obelisco, onde poucos conseguem essa medalha. Só que agora não lembro o nome da medalha, gente, porque meu tic-tac também não é para tanto. Mas ganhei essa honraria por ter trabalhado como um prego, tomando pancada, mas segurando a estrutura firme dos meus alunos, da escola. Honrei a cada dia do meu trabalho da melhor maneira possível, me dedicando àquilo que eu jurei, que era servir. E eu servi. Só que tem gente que não, que precisa o tempo todo, parabéns, 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 porque se ela não se sentir elogiada o tempo todo, ela se desvaloriza e ela larga o osso, porque ela acha que ninguém tá vendo o trabalho dela. Você não tem que fazer para os outros verem, você não tem que fazer o que os outros querem, você tem que fazer aquilo que você se valoriza, que você acredita. É tão difícil a gente manter a autoestima mediante a tanta pancada, mas aí é que tá o grande barato da vida. Isso você mostra o seu verdadeiro valor. Até hoje, por onde eu passo, é difícil um aluno meu virar e não me chamar de professora Patrícia. Às vezes tem aqueles mais abusados que vêm, oi Patrícia, aí eu olho na cara dele e falo, quê? Oi professora, tudo bem? Tá? Porque tem que ter esse respeito, não é que eu sou melhor do que ele. Pode ter a idade que for, mas eu sou professora e vou continuar sendo. Eu tô aposentada há 3 anos. Até os meninos da farmácia que entregam remédio para mim aqui em casa, eles me chamam de professora Patrícia, para vocês terem uma ideia.
Porque a gente tem que carregar aquela coisa do eu sou isso. Não é porque eu me aposentei que eu deixei de ser. Eu acho lindo, maravilhoso o que acontece dentro da polícia militar nesse sentido. O policial se aposenta, ele continua sendo policial o resto da vida. Aonde ele for, batem incontinência para ele. Por quê? Porque é a honra que ele carrega, é o valor que ele tem. Ele serviu. E o professor, muitas das vezes, ele não se impõe nesse valor. Aí ele perde o valor para a sociedade, ele perde o valor para os alunos, ele perde o valor para o diretor dele e depois reclama. Ah, eu preciso de valorização, ninguém me valoriza. Ah, toma R$ 10 aí no teu salário. Ah, agora eu tô me sentindo valorizado. Esse tipo de valorização, professor, tá certo a gente querer dinheiro para se valorizar? Ah, mas dinheiro é que paga meu pão, não é elogio. Tem uns que vivem de elogio, tem outros que vivem à base de R$ 10. Vamos fazer greve, vamos fazer greve, vamos fazer greve porque a gente está sendo desvalorizado. Chega lá, o governo dá 5% de aumento no salário, volta todo mundo para a sala de aula, vamos repor a aula. Alunos não precisam vir repor, não, pode deixar que a gente vai dar presença para vocês aqui. É esse sistema podre que está aí. E isso está errado. A valorização do professor não é dinheiro, a valorização do professor não é elogio, a valorização do professor é ele trabalhar. Não quer? Não pega, não faça. Outro dia eu peguei uma menina, que eu gosto muito dela, e ela começou faz pouco tempo, ela deve ter uns 9 anos, 10 anos no máximo de trabalho. E eu falei pra ela, toda vez que ela me encontra, ela, não vejo a hora de parar. Ai, que tá muito cansativo. Ai, que estão exigindo demais. Sempre tá reclamando de alguma coisa. Outro dia eu perdi a paciência com ela, falei, filha, vai vender laranja na feira? Olha, do jeito que você fala, você ia vender bastante laranja. E você não ia ter problema nenhum. Desculpa, gente. Eu sei que eu vou ser metralhada para aqueles que vão ver o vídeo inteiro, que vão falar, nossa, falar é bom, mas vamos ver lá na prática. Eu sei na prática. Foram 32 anos ou mais numa sala de aula. E eu sei que não é fácil. Só que compromisso é compromisso. Eu assumi um compromisso de servir. Isso não importa se a conta bancária está entrando no valor que eu preciso, que eu quero, que eu mereço. Não interessa se alguém vem dizer que meu trabalho está bom ou está ruim. Quando vinha supervisor na escola, que geralmente eles vêm para tomar cafezinho com o diretor e para poder passar nas salas, para fazer a boa vizinhança, né? Olha, estou aqui, pode contar comigo, não sei o quê, mas na verdade eles estão tentando achar algum defeito para mostrar serviço. Eu não recebia bem supervisores na minha sala. Geralmente não. Porque não vinham realmente na intenção de ajudar. Vinha na intenção de buscar trabalho. Aquela professora não está fazendo coisa direito. Aquela ali eu vou entregar ela para a secretaria, ela vai ser chamada a atenção e eu vou mostrar que eu estou trabalhando. Então eu não espero, nunca esperei elogio de ninguém para nada. Né? E aí é que está o grande barato. Isso significa que você tem valor. Você sabe o seu valor. Eu nunca fiz esse papel de, já que as coisas não estão sendo para mim, então eu vou largar a mão. Se eu largar a mão, eu vou enferrujar. Eu não vou servir para nada. Aí sim, o meu valor vai a estaca zero. Então que a gente entenda que o nosso valor está dentro de nós. Não tem que esperar nada de ninguém. Mas é assumindo os nossos compromissos, assumindo as nossas responsabilidades, dando conta daquilo que nós pegamos para fazer. Esse é o nosso verdadeiro valor.